Seja bem-vindo à 190ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: os valores de x que pertencem aos reais para os quais a fração 4 vezes x menos 5 sobre x ao quadrado menos 8 vezes x mais 16 é sempre negativa. São aqueles que satisfazem a expressão alternativa A, B, C, D ou E. Ou seja, o que o exercício está me pedindo aqui? Está me pedindo o seguinte, que eu considere que esta fração é uma inequação quociente. E essa inequação quociente pede valores abaixo de zero, ou seja, menores do que zero. E sendo assim, ela pede para me dizer qual dessas alternativas representa a solução desta inequação. Inequação essa para valores de x que pertençam ao conjunto dos números reais. É isso que este enunciado está me dizendo. Bom, mas antes de resolver este exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal, ele é gratuito. Mas, se você quiser contribuir voluntariamente com qualquer quantia, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Como é que eu vou resolvê-lo? Bom, novamente, vou considerar aqui que esta fração é uma equação quociente que pede valores menores do que zero. Para resolver essa inequação, primeiro passo, determinar o zero das funções. Vou considerar que a função que está aqui, 4 vezes x menos 5, que está no numerador desta fração, vou chamar de f de x. Vou considerar que ela é f de x. Vou chamar a função que está no denominador aqui, desta fração, de g de x. E vou determinar o zero dessas funções. O que é determinar os zeros? Determinar os zeros é achar as raízes. Como é que eu acho a raiz? Simples. Começando aqui pela minha f de x. Minha f de x é uma função polinomial do primeiro grau. Portanto, tem um coeficiente angular e aqui também tem um coeficiente linear. Para achar a raiz de uma função polinomial do primeiro grau, eu tenho que isolar o x. E para isolar o x, a primeira coisa que eu vou fazer, vou igualar ela a zero. Vou destacar os valores dos seus coeficientes angular e linear. O que é o coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau? É o valor que multiplica a variável x. Neste caso, 4. Qual é o valor do coeficiente linear? O coeficiente linear é a constante, é o número que não multiplica a variável nenhuma, portanto, menos 5. Sendo assim, se eu quero isolar x, eu vou fazer isso aqui. Eu tenho 4 vezes x menos 5 igual a 0. Pego o menos 5 e passo para o outro lado da igualdade. Ao ir para este lado da igualdade, o 5 fica positivo. Se deste lado é negativo, do outro lado positivo. Para isolar o x, portanto, só tenho que pegar este 4 e passar para o outro lado. Passando para o outro lado, eu vou ter o quê? X igual a 5 dividido por 4. Esta, portanto, é a raiz da minha f de x. Tem a raiz da f de x, vou calcular a raiz da g de x. A g de x é uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau. Portanto, como é que se acha a raiz de uma função quadrática? Simples, primeiro você tem que calcular o delta e depois aplicar a Bhaskara para achar as raízes. Bom, para calcular o delta, eu preciso saber quais são os valores dos coeficientes a, b e c desta função quadrática. Bom, o coeficiente a de uma função quadrática é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Se eu tenho aqui x ao quadrado positivo, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Por que não se escreve 1 aqui na frente? Simples, gente. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Se vocês lembrarem aí da tabuada do 1, né? 1 vezes 10, 10. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 7, 7. Portanto, 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Por isso que não se escreve 1 na frente. Mas sempre que x ao quadrado for positivo, quer dizer que está sendo multiplicado por 1. Sempre que ele for positivo e não tiver um número escrito na frente, né? Bom. Coeficiente b da minha função quadrática é o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado. Portanto, coeficiente b, menos 8. Coeficiente c da minha função quadrática é a constante, é o número que não multiplica a variável nenhuma. Portanto, 16. Agora que eu tenho os coeficientes, calculo o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, eu vou ter o quê?
menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 16, que é o valor de C. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 16, menos 64. 64 menos 64, 0. Portanto, o delta vale 0. Achei o delta, agora aplico o Bhaskara. Bhaskara é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Portanto, eu vou ter o quê? Menos o valor de B. O que esse menos representa aqui? Representa que tem menos 1 multiplicando o valor de B. Portanto, eu vou ter menos 8. Só que como esse negativo representa que tem menos 1, o que eu vou ter? Menos 1 vezes menos 8, 8 positivo. Raiz quadrada de delta. Delta vale 0. Raiz quadrada de 0 é o próprio 0. 2 vezes 1, 2. Portanto, vou ter 8 mais ou menos 0 dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser essa aqui. 8 mais 0 dividido por 2. 8 mais 0, 8. Dividido por 2, 4. Segunda raiz, 8 menos 0 dividido por 2. 8 menos 0, 8. Dividido por 2, 4. Sempre que o delta for igual a 0, a primeira e a segunda raiz vão ter o mesmo valor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que só vai haver, né, um ponto no eixo x do plano cartesiano onde o gráfico desta função vai tocar. Ou seja, esta função só tem uma raiz, que vai ser em x igual a 4. Sabendo disso, agora eu vou estudar os sinais. Pegando aqui a minha primeira função, minha f de x. Minha f de x, função polinomial do primeiro grau, é uma função crescente. Como é que eu sei que ela é uma função crescente? Simples. Sempre que o coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau, que é o valor que multiplica a variável x, for um número positivo, eu tenho o quê? Uma função crescente. E toda função crescente polinomial do primeiro grau tem esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x maior que o valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Qualquer valor de x menor que o valor da sua raiz, correspondente em y negativo. Agora eu venho aqui para a minha g de x. Eu vou ter essa configuração de sinais. Como é que eu sei disso? Simples, gente. Sempre que o coeficiente a de uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática, for um número positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver coeficiente a positivo e apenas uma raiz, ou seja, quando eu tiver a maior que 0 e delta igual a 0, eu vou ter esta configuração de sinais. Ou seja, coeficiente a da função quadrática positivo e apenas uma raiz, apenas um ponto onde ela toca no eixo x, vai me dar esta configuração de sinais. Para qualquer x menor que o valor da raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer x maior que o valor da raiz, correspondente em y positivo. E para qualquer x semelhante ao da raiz, a raiz a função zera. Ou seja, se eu colocar 4 aqui no lugar do x, eu vou zerar. Por quê? 4 é a raiz, né? É uma coisa meio óbvia. Agora, como é que eu confirmo isso aqui? Valores abaixo do valor da raiz vai me dar um y positivo, valor acima vai me dar um y positivo? Simples, é só substituir no x. Bota aqui 3 no x. Para x igual a 3, qual vai ser o meu y? Vou ter aqui 3 ao quadrado, 9. Menos 8 vezes 3, menos 24. 9 mais 16, 25. 25 menos 24, 1. 1 positivo. Quer dizer o quê? X igual a 3, y igual a 1. Se eu botar aqui um valor maior que 4, também vou ter um y positivo. Boto 5 aqui. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 16 dá 41. 41 menos 8 vezes 5, 40. 41 menos 40, 1 positivo. Ou seja, x igual a 5, y igual a 1. Isso vai acontecer com qualquer valor menor que 4 ou acima de 4. Assim sendo, para resolver esta inequação, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que fazer o quociente dos sinais das funções. E como é que eu vou fazer isso? Vou fazer praticamente uma intersecção aqui. Que vai ser, vou fazer uma linha para minha f de x. E na linha da f de x eu vou colocar a sua raiz e os seus sinais. Antes do valor da raiz, correspondente y negativo, depois positivo. Vou fazer embaixo da linha da f de x uma linha para minha g de x. E vou colocar a sua raiz e os seus sinais. Os valores antes da raiz, valores positivos, após também valor positivo. E embaixo da linha da g de x, vou colocar uma outra linha para minha f dividida pela minha g de x.
Agora, como é que eu preencho essa linha aqui? Simples, ó, dividindo os sinais, fazendo um quociente deles. Negativo vezes dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por positivo, positivo. Sendo assim, onde é que eu tenho um intervalo que vai atender a minha equação? Minha equação pede, ó, quando é que a minha fração aqui vai me dar valores negativos, menores do que zero. Para qualquer x, ó, menor que 5 quartos. Ah, então quer dizer que 5 quartos faz parte da solução? Resposta, não. São valores abaixo de 5 quartos. Nenhuma raiz aqui, seja da minha f de x ou da minha g de x, pode fazer parte da solução. Por quê? Por uma questão muito simples, gente. A inequação me pede valores abaixo de zero. Quando eu substituir aqui, ó, no x o valor da raiz, seja de qualquer uma das duas funções, eu vou ter zero. Se eu coloco aqui, ó, x igual a 5 quartos, eu vou ter o quê? 4 vezes 5 quartos. 4 vezes 5 quartos, 4 vezes 5, 20, dividido por 4, 5. 5 menos 5, 0. 0 dividido por qualquer coisa é o zero. Portanto, eu não posso zerar. Ah, e para minha g de x? Para minha g de x vai acontecer a mesma coisa, né? Se eu colocar x igual a 4, eu vou zerar aqui, ó, no denominador. E tem um outro problema neste caso, que é o seguinte, gente. A minha g de x não pode ser zero. Por que ela não pode ser zero? Ela não pode ser zero nem quando eu tiver uma inequação que tem aqui, ó, menor ou igual a zero, maior ou igual a zero. Por quê? Porque a g de x aqui, ela é denominador dessa fração. O denominador de uma fração não pode ser zero. Portanto, a sua raiz nunca fará parte da solução. Agora, tendo explicado isso, ó, a solução aqui é x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 5 quartos. Aí fica, qual daquelas alternativas lá era a correta? Esta aqui é a solução, ó. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 5 quartos. Qual dessas alternativas aqui então é a resposta? Aí você olha aqui e fala, caramba, eu não tenho 5 quartos aqui. Calma aí, você tem sim. Você não tem aqui, ó, valores decimais? Aqui é 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 é 1,25. Portanto, qual dessas alternativas aqui é a correta? Simples, a alternativa E. Eu tenho aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 5 quartos. 5 dividido por 4 é 1,25. Portanto, ó, x menor que 1,25. Esta aqui, ó, é a alternativa que satisfaz a expressão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até a próxima aula.